Bom dia, meus amores do quinto ano. Como é que vocês estão? Estão bem? Estão me escutando direitinho? Ótimo! Agora, meus amores, vamos para as nossas atividades, nossas correções, enfim, tudo aquilo que nós fazemos em toda semana, todo dia, certo? Essa semana aí vou passar vários conteúdos novos, tá? E algumas revisões também, porque tem pessoas que não estão fazendo atividade, né? Ou nós também não concluímos algumas atividades e aí a gente vai passar, tá bom? E aí vamos fazer várias atividades, certo? Semana passada eu deixei lá um texto para vocês lerem, relerem e fazerem as atividades. E aí, você fez, Kylie? Você fez, Bernarda? Bom, então, meus amores, agora a tia pede que vocês peguem o seu livro aí de português e coloquem na página 57, tá bom? Feito isso aí, vamos lá para as nossas correções, tá bom? Na página 57 tem um estudo do vocabulário, né? Na primeira questão tem assim: escreva uma única frase na qual contém, né, as palavras aí terremoto e vilarejo, tá? E aí, vamos lá escrever, né? E aí é uma resposta pessoal de vocês, não era para copiar do texto. Então, como é a resposta pessoal, a gente não vai escrever aqui. Mas vocês poderiam ter feito assim: na semana passada, houve um terremoto que abalou gravemente o vilarejo da cidade vizinha, certo? Então, esse aí poderia ser um exemplo de texto, ok? Na 2, você vai encontrar no diagrama sinônimos das palavras do quadro. Se for necessário, use o dicionário. Então, no quadro, vocês deveriam ter encontrado aí as palavras: pararam, espera e catástrofe, tá? Espera e catástrofe. Tá bom? Pois esse aí são as palavras. E aí vocês deviam que escrever aí uma frase para cada uma dessas palavras. Como era também uma resposta pessoal, não irei escrever, tá bom? Na primeira questão aí do estudo do texto, tem assim: porque as pessoas estavam esperando que algo ruim acontecesse no vilarejo? Por causa dos barulhos vindos da montanha, né? Então vamos escrever: por causa dos barulhos vindo da montanha. Certo? Na segunda questão, o que as pessoas comentaram que poderia acontecer? Que a montanha iria explodir, né? E aquilo era um aviso sobre o fim do mundo. E também achavam que poderia ser um terremoto, né? Então vamos colocar aqui: achavam que poderia ser um terremoto e que talvez iria explodir. Certo? Então,
ser a resposta da segunda questão. Na terceira, o que alguns moradores do vilarejo fizeram a fim de fugir da possível catástrofe anunciada? Muitos partiram para bem longe, né? Outros se esconderam em cavernas. Então vamos lá. Muitos partiram para bem longe e outros se escondeu na caverna, certo? Então essa é a resposta da terceira questão. Na quarta, por que o jornal local deixou de circular? Porque até os parafusos das máquinas com medo emperraram. Então você vai escrever isso aí, tá bom? No dia seguinte, em que a montanha finalmente rachou, o que aconteceu? Saiu de dentro da nuvem um ratinho, não foi? Saiu de dentro da nuvem de poeira um ratinho, certo? Na oitava, você concorda com a moral da história? Justifique sua resposta. E aí, é uma resposta pessoal de vocês, se vocês concordavam com isso ou não, certo? Na sétima, você já criou expectativas em relação a alguma coisa importante e não obteve o resultado esperado? E aí também é uma resposta pessoal de vocês. Lembra que a tia deu aquele exemplo da praia, que a família toda marcou para ir para a praia no domingo, e aí você passou a semana falando, eu vou para a praia, eu vou para a praia. Tem dia que nem dorme pensando nessa praia. Quando chega no domingo, começa a cair aquele toró de água, aquela chuva forte, e ninguém vai para a praia. E aí você criou expectativas, né? A semana todinha alimentando expectativas aí. Quando chegou um dia, não aconteceu nada. E aí é só um exemplo, tá? Vocês deveriam ter feito um exemplo de vocês também, se é que aconteceu alguma vez, certo? Na oitava, que outro ensinamento você pode tirar da fábula também? E aí você devia ter pensado um pouquinho e escrito aí qual outro pensamento você deveria ter tirado, certo? Concluindo aí a nossa correção, você vai dar uma pausa no seu vídeo para corrigir agora, tá? Essas questões aqui, para ver se está tudo certinho e voltamos já. Então, meus amores, já terminamos aí, né, de fazer as nossas correções. Agora, vamos pegar aí o livro de atividade de reforço, tá? Coloque aí na página 54. Vamos fazer algumas atividades, certo? Você vai fazer algumas atividades em casa e somente o livro de reforço para casa, certo? Você vai na página 54, você vai encontrar um texto, O Rei da Floresta, certo? E aí você vai ler esse texto bem direitinho, tá bom? E vai responder aí as questões. A primeira questão tem assim: quem foi responsável pela confusão que se instaurou na floresta? Você vai marcar corretamente. Foi os macacos? Foi a onça Inês ou foi o Rei Leão? E aí você vai marcar, certo? Na letra B, é correto levantar acusação contra o outro sem ter provas? É certo isso aí? Como você analisa a situação vivenciada pelos macaquinhos? Você vai primeiro responder se é certo eu acusar alguém sem provas e depois você vai aí colocar, né, como você analisa a situação aí dos macaquinhos, certo? Na 2, na sua opinião, por que os felinos levantaram calúnias contra os macacos da floresta? E aí você vai dizer o porquê. Na tua opinião, por que aconteceu isso? Certo?
Na 3, você já foi acusado injustamente de algo? Em caso positivo, conte abaixo sua experiência. Em caso negativo, escreva sobre como você imagina qual seria sua reação. Então, às vezes, né, na sala de aula, ou brincando com um coleguinha, ou brincando com os primos, né, ou em qualquer outro momento, a gente sempre aí tem, se acontecer alguma coisa, ah, tia, foi fulano que fez isso, aí aponta pra você. Já aconteceu alguma vez isso com você? E aí você vai escrever, já sim, tia, já aconteceu, aí você vai escrever como foi. Se não aconteceu, você vai imaginar como seria. E aí, meus amores, você vai fazer essa terceira questão, tá bom? Na primeira questão aí de sinais de pontuação, você também vai ler o texto e vai encontrar e circular o sinal de pontuação empregado incorretamente. Depois você vai escrever abaixo qual sinal deveria ser utilizado e por quê, ok? Então você vai ler esse textinho, vai circular onde o sinal de pontuação está aí errado. E vai escrever, né, qual sinal deveria ser utilizado, certo? Na 2, você vai pontuar o texto abaixo corretamente. Então, você vai ler o texto e vai pontuar, certo? Você vai colocar vírgula se precisar, você vai colocar uma tradução se precisar, ponto final se precisar, o ponto de interrogação se precisar, certo? Então, vocês vão fazer isso aí. Na página 56, vocês vão fazer o que na terceira questão? Vocês vão corresponder entre as colunas, tá? Usados para indicar fala de alguém, uma explicação ou uma enumeração. É o quê? 2 pontos, né? Então, bota 5. Usados para indicar a interrupção de uma fala ou de um pensamento. Usados para separar uma palavra ou um grupo de palavras na frase, a fim de chamar a atenção, dar uma explicação. Usadas para citar a frase de alguém. Pequena pausa, usada para separar o nome de um local e a data. Usado para indicar a admiração. Equivale a uma pausa maior que a da vírgula. Usado no final de frases interrogativas. Usado no final de frases afirmativas e negativas. Usado antes de falar de alguém, certo? Então, você vai escrever aí os sinais de pontuação. Nós já tivemos aí várias aulas de sinais de pontuação, tanto em português como em gramática. Então, acho que está super claro aí para vocês, certo? Nós vamos também fazer aí, vocês vão fazer a página 56 e 57, tá? Que é sinônimos e antônimos, homônimos e parônimos, né? Você vai observar a cena. Olha essa cena aí. Tem um garotinho consertando a bicicleta dele. Esse consertando aí, conserto é com C ou é com S? E aí você vai colocar. Tem na outra imagem uma meninazinha. E aí ela está escolhendo aí os alimentos, né? Ela está escolhendo os alimentos da dispensa ou da despensa. E aí você vai colocar o certo. Na 2, você vai marcar apenas a dupla de palavras parônimas, certo? Acento com C, acento com 2 S. Cheque com C, cheque com CH. Sexto com C, sexto com S. Eminente e iminente, tá bom? Na terceira questão, você vai relacionar as palavras sinônimas. Que é sinônimo são palavras parecidas, isso mesmo. Então, bora lá. Belo, belo é o quê? Bonito, né? Triste é o quê? Desanimado. Alto é o quê? Elevado. E cheio é repleto, ok? Na quarta, complete as
frases com os homônimos das palavras em destaque. Titia comprou uma cesta de palha na última feira. E aí você vai colocar, certo? Comprei 100 lápis para meus alunos e fiquei sem dinheiro. Não ouvi o concerto de piano porque minha televisão está no concerto. E aí você vai colocar aí os homônimos dessas palavras, certo? Na quinta, você vai escrever ao lado das palavras seus respectivos homônimos. Sabia, qual é o homônimo? Sabia. Prática, e aí você vai colocar prática, né? Pronúncia, público, seu e para, certo? Então, a maioria delas aí você vai colocar só os acentos, certo? Nós também estudamos ouve com H e ouve com O, né? Foi o nosso último conteúdo aí que nós estudamos. Então, o que é que você vai fazer na primeira questão? Você vai justificar o uso do ouve com H e ouve com O nas frases abaixo. João sempre ouve música muito alta. Então, ouve aí, no caso, é de escutar, né? Ouve a flexão do verbo ouvir, tá? Houve um campeonato de futebol no bairro. Então, houve, tá aí no verbo passar, ok? C. Não houve motivos para a sua atitude destemperada. Então, houve aí, né, de verbo haver no sentido de existir no passado, certo? Na 2, você vai completar as frases com ouve, ó, ou ouve com H. Marcos nunca ouve Shirley e acaba encrencado. Esse ouve aí, é ouve com H ou é ouve com O? E aí, Bernardo, o que é que tu acha que é? Cairo, vamos lá prestar atenção. Gosto de quem ouve música moderadamente. Isso demonstra respeito pelos vizinhos. E aí, esse ouve com O ou ouve com H? Quero saber se houve reunião ontem à noite. Houve muita alegria no estádio, pois o time da casa venceu. E aí você vai marcar, tá? Se é com H ou se é com O, tá bom? Na terceira questão, você vai completar as frases com O de ouve ou H, tá? De acordo com o que é apresentado na imagem. Aí tem a meninazinha lá, ó, tuts, 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 dançando, né? Aquele eletrônicazinho, massa. E aí tem assim, Mariana ouve música. O ouve dela aí é com O ou é com H? Hein, Bernarda? Houve um acidente na avenida. Olha aí, 2 carros, o de trás bateu um da frente. Olha aí. Mateus nunca ouve sua mãe. E aí, é ouve com A ou ouve com H? Hein, Caio? O que é que tu acha? E aí, meus amores, vocês vão fazer aí o que é correto, tá bom? Lembrem-se que ouve com O é de escutar. Ouve com H foi que já passou, algo que já aconteceu, é passar, certo? Lembre-se disso aí que vocês vão acertar tudo, tá bom? Então é isso, meus amores, a aula de hoje fica por aqui. Já já tem ciências. Um beijão para todos e até a próxima. Então, meus amores do 5º ano, voltamos aí com a aula de ciências, né? Acabamos aí de fazer a aula de português e agora vamos para a nossa aula de ciências. Vamos dar continuidade àquele conteúdo que nós vimos aí na semana passada, né? Sobre a relação entre os seres vivos, como eles se defendem, quais são as defesas dele, como, né? Então, peço aí que vocês coloquem na página 59, tá?
Hoje nós vamos estudar um pouco aí sobre as camuflagens e outras coisas. Vamos fazer a correção da semana passada e continuar aí as atividades, certo? Então, enquanto você pega o seu livro aí de ciências e coloca na página 59, a tia também vai pegar o livro. Então, meus amores, na semana passada nós falamos sobre os predadores e as presas, né? Que quando o predador ele quer pegar uma presa aí, ele ataca, né? Ele vai lá, certo? E aí, o que a presa faz? A presa vai correndo, porque ela não quer morrer, né? E outros tipos também, né? Para os predadores não atacar. Nós estudamos também os tipos de dente, né? Os tipos de dente aí de cada animal é diferente, a arcária dentária, né? Tem como o cavalo aí, o cavalo tem os dentes aí mais achatados, mais quadrados, retinhos, né? Já os animais aí carnívoros, eles têm essas garras, né? E aí ele tem essas garras para poder ali mastigar a carne melhor, ok? E aí falamos aí sobre os vários meios de defesa, né, dos animais. O corpo-espinho, né? O porco-espinho, ele tem aí um meio de defesa, os espinhos dele, né? Quando ele vê que algum animal está se aproximando, ele vai, lança aqueles espinhos, né, para aquele animal não chegar perto dele. Temos aí o gambá também, o gambá que é aquele famoso animal, né, que quando ele vê que está em perigo, para ele se defender, o que ele faz? Ele solta um cozinho, né, que é aquele odor muito forte. E ele acaba afastando aí as presas, certo? Temos outros animais também, né, que para se proteger, eles se passam aí igual as plantas, né? Vamos já ver isso, tá? Hoje nós vamos falar sobre a camuflagem. O que é camuflagem? É se esconder, né? Parecer aquilo que está ali na floresta, ou um galho de árvore, ou se é verde, né? As plantas, parecer mais ali com as plantas, para se misturar no meio ali e as presas, né? Os predadores aí não atacar. Vamos lá ver aqui. Na página 59 temos a camuflagem. Você consegue identificar o animal na imagem? Prestem atenção nessa imagem aí. Veja cada detalhezinho e percebam se vocês acham em algum animal. Vocês encontraram algum animal aí? Bom, a tia já encontrou. Muito meio difícil de se enxergar, né? Porque é verde também o animal, né? Ele acaba se camuflando aí no meio das plantas e aí acaba a pessoa nem enxergando, certo? Então vamos lá. Alguns animais, eles possuem formas e colorações muito semelhantes ao ambiente que vive. Dessa forma, eles acabam se confundindo com o meio, de maneira que os predadores têm dificuldade de encontrá-los. Esse recurso é denominado de camuflagem. Então, o que é camuflagem? É quando o animal, ele se camufla ali, né? Ele se meio que se passa despercebido ali no meio da natureza, no meio que ele vive, certo? Aí, temos outro animal, O camaleão, ele é um animal reconhecido pela sua capacidade de se camuflar, né? Onde ele estiver, ele dá para se camuflar aí. Por quê? Porque a coloração dele varia. Ele pode ficar verde, roxo, pode ficar amarelo, pode ficar várias cores, tá certo? Mas olha aí, sua coloração varia se adaptando à cor do ambiente em que ele se encontra. Isso acontece porque seu corpo ele possui células especializadas que permitem a mudança de cor do animal. Olha aqui, o camaleão ele já está aí no meio de galhos, né? Olha a cor dele mais amarronzada. Então ele já passa despercebido aí pelos predadores, certo?
Agora vamos para a outra imagem lá de cima. Na outra imagem lá de cima, vocês podem ver algum animal? Vocês conseguem ter aí ver algum animal? Sim, né? A gente pode ver aí uma cobra, né? Uma serpente. Os seres vivos também podem utilizar a camuflagem como recurso para conseguir capturar sua presa, como a serpente na imagem acima, à espera de que algum animal se aproxime sem percebê-la, caindo na sua armadilha. Então vamos lá. A camuflagem aí, né, ela apresenta aí o quê? Os animais se parecer com aquele ambiente, né? E ele passar despercebido aí pelos predadores, né? Vamos dizer que meio que se esconder, certo? E aí o predador passa e nem percebe, pensa que é uma planta, pensa que é um galho, alguma coisa assim, tá? Mas também tem predadores que fazem isso, tem predadores que se passam pelaquele ambiente para pegar a sua presa, certo? Mas a maioria é para se esconder mesmo, tá bom? Coloração de advertência. Gente, ó, isso aqui é muito importante. Quando vocês verem animais assim, muito coloridos, com cores muito chamativas, amarelo, verde, vermelho, quer dizer o quê? Que aquele animal ali, ele é venenoso, ele tem algum aí, né, algum veneno que vai te prejudicar. Então não mexa, certo? Qual dos anfíbios abaixo você acha que é venenoso? Você acha que um anfíbio venenoso é o sapo verde ou o sapo preto com amarelo? É o A ou é o B? Eu tenho certeza que é o B. Alguns animais sofreram adaptações ao longo do tempo a expor em seu corpo uma coloração viva e chamativa, com o intuito de alertar o predador através de suas cores que é um animal venenoso ou que tem um sabor desagradável. Dessa forma, os predadores aprendem que os animais que possuem coloração de advertência devem ser evitados e não consumidos. Isso aqui vale tanto para os animais como para nós mesmos, né? Se você for um dia acampar no meio da floresta, né? Acampar numa serra, com sua família, com seu pai, com sua mãe, eu não sei, com os amigos, né? Algum dia da sua vida. Vocês vão ver que no meio da floresta é mais fácil de nós encontrarmos animais silvestres, né? Então, se você perceber aí algum animal, né, que tem uma coloração aí mais quente, vermelho, amarelo, preto, então quer dizer que aquele animal ele é venenoso. Então, tem que ter atenção redobrada com esses animais para não mexer, para não atacar, certo? Porque aí ele pode atacar você e te prejudicar. Mas para os animais mesmo, essa coloração quer dizer o quê? Que aquele animal é venenoso e a outra parte é que aquele animal é desagradável ao paladar do animal, certo? E quando o animal vai comer aquele outro animalzinho, ele sente um gosto ruim, não é um gosto bom para se comer, certo? Então eles têm essa coloração aí chamativa para se defender de uma certa forma. Nas fotografias da página anterior, podemos perceber essa adaptação no sapo da imagem B. O Detrobantes leucomeias é um anfíbio pequeno encontrado na Amazônia. As suas cores fortes em tons amarelo e preto são uma forma de avisar os predadores que ele é venenoso, certo? Aí já estudamos aí essa parte aí de coloração de advertências, né? Agora vamos lá. Vamos passar agora para o mimetismo. O que é o mimetismo? Vamos descobrir. Diferencie os animais abaixo, identificando qual é a aranha e qual é a formiga. Então vamos prestar atenção, né? Qual que vocês acham aí que é a aranha e qual que vocês acham que é a formiga? É a letra A ou a letra B? Eles são bem parecidos, né? Os animais mostrados, eles são tão parecidos que chegam a confundir um inseto, formiga, né? Com um aracnídeo, que é uma aranha.
Nesse caso, a aranha está representada na imagem A. Então, se você achou que a aranha é a imagem A, você acertou. Nesse caso, a aranha está representada na imagem A, né? Além da semelhança na aparência, ela chega inclusive a imitar o comportamento aí da formiga, locomovendo-se da mesma forma. Então, a aranha ela não vai ter aquele comportamento, né, de pato em pato e tal, ela vai ter um comportamento aí, né, de se movimentar mais que uma formiga do que com a própria aranha. Por que a aranha imita a formiga? Já se perguntaram isso aqui depois que eu expliquei? Mas por que, tia, que a aranha anda desse jeito? Por que ela se locomove desse jeito? Muitos animais evitam predar as formigas porque elas têm ferrão, possuem um esqueleto duro e substâncias irritantes que injetam na vítima durante a picada. E por se parecer com esse tipo de inseto, a aranha também consegue afugentar predadores. Essa adaptação que alguns animais adquiriram de apresentar características parecidas com as de outro animal, geralmente venenoso ou de gosto desagradável, é chamado de mimetismo. Então vamos lá. Mimetismo, então eu já sei que mimetismo é quando um animal se parece muito com o outro, tem a mesma característica, né? Se locomovem do mesmo jeito, geralmente são venenosos e têm um gosto aí desagradável, certo? E aí é chamado de mimetismo. Agora os animais de coloração de advertência, eles só são venenosos e desagradável ao paladar do outro animal, né? Já o mimetismo, vamos supor que a aranha e a formiga, elas têm aí a mesma característica, a mesma aparência, muito parecida, certo? A cobra coral verdadeira é venenosa e a sua picada pode até causar a morte de uma pessoa. No geral, vamos supor que a maioria das cobras, se você for picado por uma cobra, você pode chegar a óbito, né? Você pode morrer, bom? Mas a coral, ela é muito venenosa. A coral verdadeira, ela é muito venenosa, certo? A falsa coral, ela possui o mesmo sistema de anéis no corpo, mas não possui veneno como a coral verdadeira, certo? Então, nós podemos ver aí que a coral verdadeira, ela é vermelha, preta, branca, e aí ela vai seguindo esses anéis aí, certo? Agora a coral falsa, ela tem aí uma cor mais avermelhada, né? Aquele vermelho assim bem cheguei, né? Preto e branco, tá bom? Então nós podemos ver que elas são bem parecidas, mas uma é venenosa, né? E a outra aí não é, tá bom? A borboleta a seguir é conhecida popularmente como borboleta coruja, devido aos desenhos em suas asas que lembram os olhos dessa ave. Compare a semelhança nas imagens abaixo. Olha aí, vamos comparar aí a borboleta. Temos uma borboleta e aí embaixo da borboleta, né, nas asas de baixo, temos aí dois olhos, né, vamos dizer assim, né? Dois círculos aí parecidos, muito parecidos com os olhos. E a coruja também, a coruja está aí embaixo, para você perceber como o olhar da coruja é muito parecido com esse desenho aí que tem na borboleta, né? Então isso é também chamado de mimetismo, ok? E aí, meus amores, eu deixei para vocês fazerem a página 161 e 62, né? Vamos lá agora fazer as nossas correções, tá bom? Na primeira questão, você vai observar a forma dos crânios e os tipos de dente da imagem a seguir e depois responder as perguntas abaixo, certo? Então, a primeira imagem aí é de um leopardo, tá? A tia já falou, né? Na aula passada. Então, leopardo. E embaixo é girafa. Certo? Descreva a
diferença entre a dentição de cada animal mostrada. A girafa ela possui dentes achatados e quadrados. Vamos colocar aqui. A girafa possui dentes Vamos lá. Agora, na letra B, já fiz a letra B aqui, então vamos lá. A girafa possui dentes achatados e quadrados que servem para triturar as folhas e o leopardo tem dentes maiores e pontiagudos, certo? Agora, na segunda questão, meus amores, vocês aqui tinham que circular os animais nas fotografias, né? Na primeira imagem aí, o animal é uma borboleta, né, eu acho. Na segunda imagem de baixo, vocês tinham que circular a cobra. Na outra imagem de cima, é um passarinho. E na imagem de baixo, vocês vão ter que circular aí um gravetinho, tá? Tinha esquecido o nome desse animal, mas ele representa muito aí um graveto, tá? Na letra A, como se chama essa adaptação de alguns animais em se parecer com parte do ambiente em que habitam? Chama-se o quê? Camuflagem. Então, você que já copiou isso aqui, a tia vai apagar agora para podermos fazer a segunda questão. Vamos lá. Chama-se o quê? Camuflagem, né? B. Qual é o benefício de utilizar esse tipo de estratégia? Para a presa não há benefício nenhum, né? Mas para a presa há o benefício que de escapar aí do predador, né? Vamos lá. Para a presa há o benefício de escapar da presa, certo? E para o predador existe o benefício de conseguir capturar aí a presa, né? E para o predador existe o benefício de capturar a presa sem ser percebido, sem ser percebido, certo? Pronto. Essa aí é a resposta da segunda questão, letra A e letra B, tá bom? E aí, eu vou deixar para vocês fazerem hoje a página 63 e 64, certo? Na terceira questão, você vai ler aí a informação a seguir e depois fazer o que se pede, tá bom?
A salamandra, conhecida popularmente como salamandra de fogo, é um anfíbio encontrado em parte da Europa e no norte da África. Na coloração desse animal, destacam-se manchas amarelas como forma de indicar aos predadores que ele é venenoso, certo? Na letra A, por que a coloração da salamandra de fogo pode servir como uma estratégia de defesa? E aí você vai dizer, porque a coloração chamativa traz aí, quer dizer que é venenosa, né? Que ela tem um gosto aí desagradável, certo? Que ela é perigosa e não pode ser consumida, tá bom? Na quarta questão, você vai escolher um animal, você vai desenhar no espaço abaixo e depois responder as perguntas sobre suas estratégias de defesa e ataque. Caso necessário, você vai realizar uma pequena pesquisa, né, em livros, revistas ou na internet, tá bom? Então, você vai escolher um animal aí da sua preferência, vai desenhar esse animal aqui e vai responder as perguntas abaixo. De que forma ele captura esse alimento? De que forma ele captura esse alimento? E como ele faz para se defender dos ataques, certo? Na 64, na quinta questão, você vai ler o texto a seguir, né? Lagartixa e pele de escorpião. Fulano é um lobo em pele de cordeiro. Já escutou alguma coisa parecida? A expressão é usada para falar sobre uma pessoa que finge em sua aparência ou comportamento ser o que não é. Mas o disfarce não é exclusividade dos seres humanos na natureza. É muito comum que espécies animais e vegetais se passem por outras para se defender, caçar e até reproduzir. Um disfarce curioso é o da lagartixa Coleodactylus platytoma, encontrada em Goiás e Mato Grosso. Ela se defende aí dos inimigos de uma forma interessante. Levanta a cauda, imitando um escorpião. Os predadores, com medo de serem enferruados pela inofensiva lagartixa na pele de escorpião, fogem. Segundo Helder Brandão, biólogo da Universidade de Brasília, quando um predador passa mal por comer um animal tóxico ou de gosto ruim, aprende a evitar qualquer alimento que seja parecido com aquele animal, certo? Inclusive aí os que não fazem mal. Está aí o segredo dos imitadores. Eles apostam que serão confundidos pelos predadores com aqueles animais que fizeram mal, tá? Na letra I, como é conhecida a estratégia de defesa abordada no texto? Esse animal, essa lagartixa, ela se passa no ambiente, ela passa despercebida no ambiente ou ela é muito parecida com outro animal? E aí você vai dizer se é camuflagem ou mimetismo, certo? Na letra B, que comportamento tem a lagartixa Coleodactylus platytoma quando sente-se ameaçada? O que ela faz quando ela se sente ameaçada? E aí você vai responder. Na C, como imitar o comportamento de outro animal ajuda a lagartixa a se defender? E aí você vai explicar. Quando ela levanta o rabo dela, né? O que isso mostra? E aí você vai fazer, tá bom? Na sexta questão você vai assinalar verdadeiro ou falso. E aí vamos lá para as opções. Uma presa necessita de estratégias para escapar dos ataques de seu predador? Sim. Os dentes de um animal herbívoro geralmente são grandes e pontiagudos para que ele consiga perfurar as folhas? Não, né? As plantas não possuem estratégias de defesa? Verdadeiro ou falso? Alguns animais utilizam sua coloração para mostrar aos predadores que são venenosos? Aí você vai colocar verdadeiro ou falso. E a última aí é,
A camuflagem é uma estratégia de defesa típica de algumas espécies de camaleão. Verdadeiro ou falso? E aí você vai colocar verdadeiro ou falso, tá bom? E aí, meus amores, nós finalizamos aqui a aula de hoje, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, de português, de ciências. E aí, voltamos amanhã, tá bom? Então, um beijão para todos vocês e até amanhã.